Oi, gente, tudo bem? Vou esperar o Instagram notificar vocês, vou colocar aqui. Aí. Ai, gente, nem vou colocar filtro, vai ficar assim mesmo. Não ficar vendo a minha cara. Vou só ajeitar os cabelos. Gente, boa tarde, tudo bem? Vão chegando, vão se assentando. Olha, a Déia, direto de Barcelona. Vocês me falem se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Eu estou sem o fone de ouvido. Mas como eu tô falando sozinha, digo, né? Então não corre o risco de alguém aqui em casa acordar. Eu tô sem filtro. Desculpa as olheiras. Desculpem a cara de sem filtro. Vocês não merecem isso, mas hoje vai ficar sem filtro porque eu acho que a minha conexão, gente, eu gosto de morar no Rio de Janeiro. Mas a internet aqui é muito ruim. Eu já troquei de internet, tô com uma internet de fibra ótica e mesmo assim a internet é ruim. Então, enfim. Gente, vamos lá responder a uma demanda que muito frequentemente aparece no meu Instagram aqui, que é sobre namoro, né? Muita gente pergunta e essa live vai ficar salva, né? Então fiquem tranquilas. Se vocês não puderem ver agora, porque não é um horário favorável para quem trabalha, né? Mas é o horário que eu posso fazer porque as crianças estão dormindo, então eu consigo conversar com vocês. A live vai ficar salva, sim. Depois vocês podem encaminhar para quem vocês quiserem. O som tá bom? Se tá tudo bem, eu vou começar, né? Só me digam se o som tá bom, se, né? Que aí eu sei da distância também. Vou colocar uma almofadinha aqui atrás. Eu demorei porque a Olivia demorou também para dormir. Parece que ela sabe, né? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, se eu preciso sair, se eu e o Arno vamos jantar. Ontem também. A gente saiu para jantar e ela demorou horrores para dormir. Tá bom, gente. Sobre namoro, é bem... O assunto sempre é muito complexo, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou dar assim, vou contar como foi o meu namoro, como foi a experiência que eu vivi e que, quem sabe, dentro dessa experiência, hajam elementos, que hajam símbolos, hajam material na qual vocês possam se beneficiar também, né? Claro que sempre rola aquela transferência de dizer, nossa, olha, isso é semelhante com o que eu vivo, sempre alguma coisa a gente vai retirar disso tudo, né? Porque quando vem uma paciente, um paciente para mim, nessas questões de namoro, a gente sempre tem que esmiuçar mais. Sempre, então, numa live, não é possível eu fazer isso, né? Então, eu vou contar um pouco como foi a minha experiência e a partir disso vocês podem refletir um pouco e também para que isso sirva de material para o meu Instagram, porque sempre é um assunto que volta, então já fica gravado aqui. Eu fiz uma live há muito tempo atrás, talvez uns 2 anos atrás, contando como foi o meu namoro, como eu conheci o Arno, mas eu fiz com um outro perfil, eu fiz com uma outra pessoa e eu não sei onde é que ficou salva essa live, então agora eu vou contar aqui para ficar aqui no meu perfil. Bom, eu também não vou contar do meu namoro anterior ao Arno, tá? Vou dar umas pinceladas assim, volta e meia eu posso falar alguma coisa, mas a minha intenção não é falar desse namoro que não deu certo. A minha intenção é falar desse namoro que desembocou no casamento. Porque de fato essa é a finalidade do namoro. A finalidade do namoro é resultar no casamento, né? Assim a gente espera. Eu nunca namorei para passar tempo. Apesar de que o primeiro namoro acho que foi um pouco de carência. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Isso aí talvez é um assunto para uma outra live, né? Bem, eu comecei a namorar quando eu tinha 29 anos com o Arno, né? Eu conheci o Arno em novembro de 2013.
através do Facebook, porque na época eu participava do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Eu conheci o professor Olavo em 2010, se eu não me engano. Então, o comum do curso, para quem não conhece, é você se inscrever nesse curso, e dentro desse curso tem uma plataforma onde o professor dá aula todos os sábados. Agora já não é todos os sábados, mas na época eram todos os sábados, e você tem a oportunidade de participar da aula, e tem o chat ali, né? As pessoas no chat ficam ali conversando, mas eu sempre me senti uma formiguinha diante de tantos alunos inteligentes que permeavam aquela turma, né? Então eu sempre ficava ali, mas eu sempre via o nome do Arno, apesar de não conhecê-lo. Então ele era aquele aluno que estava todo sábado presente. Quando eu estava, também eu não estava sempre, mas quando eu estava, eu via que ele estava lá. Ponto final. Acontece que na época, eu não tenho mais Facebook, mas na época o Facebook sugestionava amizades. Eu não sei se hoje ainda funciona assim. Mas na época, se você tinha um X números de pessoas que eram os teus amigos, ela sugestionava a partir dos teus interesses e a partir desse grupo de amigos, né? Fazia essa junção, interesses, amigos, outras pessoas que também tinham os mesmos interesses e que tinham alguns amigos que também eram meus amigos, né? Fazia essa rede de contatos. Afinal de contas, o mundo virtual é isso, né? Esse networking é isso, é você ligando uma coisa com a outra, os mesmos assuntos, os mesmos interesses. Então, em 2013, eu estava lá no Facebook, estava terminando estava começando a minha pesquisa de TCC, será? Isso, estava concluindo o meu TCC, e o meu TCC foi, para quem não sabe o que é TCC, é trabalho de conclusão de curso. Eu fiz sobre analfabetismo funcional. E era um assunto que me preocupava muito na época, porque eu tenho 5 sobrinhas e elas eram pequenas, e eu pensava, gente, eu tenho que ajudar os meus irmãos a não deixarem as minhas sobrinhas serem umas analfabetas. E eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, e acabei caindo numa página que se chamava Como Educar Seus Filhos. E essa página, para você poder receber os e-mails, as informações, você tinha que contar a tua história. Então foi assim que eu fiz, contei, eu sou Araceli, estudante de psicologia, tenho sobrinhas, balalá, bilili, balalá, balulu, e mandei. Uns 15 dias depois, eu vou contar isso para vocês poderem entender como a providência ela vai costurando as coisas de um jeito que de repente se diz, não é possível. Aí, uns dias depois, o Facebook sugestiona a amizade do Arno. Sim, essa live vai ficar salva. Eu entrei no perfil dele e eu lembrei que eu já tinha entrado no perfil dele, que eu já tinha visto ele, mas na época eu estava namorando com aquele rapaz, né, de namoro longo, e ele também estava namorando, e como era sempre uma briga, um estresse, uma coisa de ciúme, eu não adicionava ninguém no meu perfil, mas enfim, eu tinha visto ele e tinha achado ele interessante. Nessa ocasião que o Facebook sugestiona de novo a amizade, eu entrei no Instagram no Facebook dele, eu vi que ele não estava namorando, eu não estava namorando. Eu falei, agora eu quero conhecer ele. Pensei assim, né? Quero ser amiga dele. Foi essa a única razão, não foi nada mais. E adicionei, dei lá para adicionar ele. Nisso, eu acho que no outro dia, ele manda uma mensagem dizendo, obrigado por ter me adicionado, né? A gente, nesse mundo de Facebook, na época, isso era muito comum, assim, se você queria conversar com a pessoa, você adicionava e mandava uma mensagem de agradecimento por ter adicionado, era alguma coisa assim, né? E ele mandou uma mensagem dizendo, obrigado por ter adicionado, né, tal. Falei, ele quer conversar, né? Eu pensei, e gente, de verdade, eu não pensava nada, assim, não tinha nenhuma segunda intenção na jogada. Eu só queria saber quem era, porque ele me parecia muito misterioso e de algum modo muito interessante, e eu queria saber. Me parecia muito inteligente também, e eu gostava disso. Eu sempre gostei disso.
Eu queria uma pessoa inteligente do meu lado, eu queria uma pessoa que tivesse algumas coisas já ficassem bem evidentes. E o Arno tem assim, ele é muito sério, leal, sério no sentido assim de muito comprometido com as coisas, né? Então, isso ficava muito visível nele, né? Me parecia que não era assim lá no sul a gente fala boca aberta. Não, ele era uma pessoa, me parecia uma pessoa em quem eu podia confiar, né? E aí eu respondi dizendo, imagina, né? Legal que você também aceitou o meu convite, porque na verdade eu que adicionei ele. E ficou por isso. Mas aí, no dia seguinte, ele falou assim, peraí, você é a Araceli, que é de Santa Catarina, que é psicóloga, que tá se formando, que tem 5 sobrinhos. Eu falei, gente, isso é macumba. Não pode, como é que é isso? Eu falei, que coisa estranha. Aí eu pensei, o que eu vou responder agora, né? Aí eu respondi, eu falei, vou ser sincera. Eu falei, sou eu mesma. Ele falou assim, é porque eu sou a pessoa que administra o site Como Educar Seus Filhos. Falei, não acredito. Falei, não acredito na coincidência, né? Fiquei assim, gente, ali eu já vi que tinha alguma coisa por trás, que os anjos estavam preparando alguma surpresa. E essa foi o começo, assim, a gente começou a conversar. Então eu lembro que depois na outra noite, porque eu trabalhava o dia todo, trabalhava numa empresa, a última empresa que eu trabalhei, uma das últimas empresas que eu trabalhei 10 anos. Então eu trabalhava durante o dia, aí depois às 6 horas da tarde ia para casa, tomava um banho, jantava rapidinho e ia para a faculdade. Chegava em casa às 11 horas da noite. E assim era a minha vida, né? Assim foi os últimos 5 anos. E aí cheguei à noite, ele já tinha mandado alguma coisinha, alguma coisa de conversar. Eu sei que ficou por isso e a gente não se falou mais. Eu tava um pouco assim receosa, sabe? Fazia 6 meses que eu tinha terminado, ou 8 meses, alguma coisa assim. Eu não sei precisar. Eu fiquei pensando no tempo, mas eu não sei direito. Deixa eu só clicar aqui pra ver o tempo, tá? E aí eu sei que a gente não se falou mais. Trocamos ali só essas mensagens e ficou por isso mesmo. Eu não chamei mais ele, não conversei mais também porque eu não tinha o que falar, né? Eu pensei, o que eu vou falar com esse cara? Assim, eu não queria ficar parecendo bobinha, sabe? Assim, ficar de conversinha mole e... Enfim, eu pensei, eu não tenho nada pra falar com ele, não sei o que eu vou falar com ele, nem vou chamar ele pra conversar aqui. Uns dias depois, eu postei no Facebook que eu tava indo apresentar meu TCC. Eu falei, hoje é o dia de apresentação do meu TCC, quem puder reza uma Ave Maria por mim. E só isso. À noite eu vi que ele tinha mandado uma mensagem escrito, vai lá e arrasa e tal. Aí eu mandei, olha, depois que saiu o resultado eu te conto como foi. Já pensando, já deixando uma portinha aberta pra gente voltar a conversar, né? Para que eu pudesse dar um feedback para ele, né, do TCC e a gente viesse a conversar. Mas eu fiquei com vergonha. Quando saiu o resultado do TCC, eu falei, gente, vai dar muito na cara que eu tô querendo conversar com ele, né? Eu fui lá e falar, deixa eu te contar como foi meu TCC. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou ficar aqui na minha, deixa quieto, né? Eu não queria... E também, gente, eu já tava com 29 anos, 28. Porque eu fiz 29 em 2014 e 30 em 2015. Eu tava com 28 anos. E assim, eu já tinha vivido bastante coisa, né, nessa questão de namoro, um namoro muito longo, muito desgastante. Eu, de fato, estava cansada, sabe? Eu não tinha mais energia pra, meu Deus, me empenhar muito, entendeu? Olha, tinha que ser... Deus fez certinho, teve que vir meio pronto, assim, porque eu não tava, assim, naquele gás de ficar de joguinho, sabe? De ficar de conversinha mole. Não, eu não tava nessa vibe. E ficou por isso mesmo. E aí, uns 2, 3 dias depois dessa ocasião do TCC, eu tava com as minhas amigas num barzinho,
na faculdade. Depois da faculdade, a gente foi comemorar a entrega das notas do TCC, a conclusão de tudo. A gente estava lá no barzinho e tal, tomando uma cerveja. E aí, nisso entrou um e-mail do Como Educar Seus Filhos. Mas, geralmente, ele mandava um e-mail com o Como Educar Seus Filhos. E naquele dia, o e-mail veio com o nome dele. E aí, eu, tava lá, feliz da vida e tal, alegre com as meninas e tal, não sei o quê. Mandei uma mensagem para ele assim: acabei de receber um e-mail do Arno Alcântara. E aí ele falou assim: deleta que é spam. Daí eu falei: não se preocupa não, porque já foi pra lixeira. Eu pensei: quer dar um desperto, eu vou dar uma desperta também. Nisso começou a conversa. Ele falou: pô, sacanagem, não sei o que, tá. Eu falei: tô com as minhas amigas aqui, mas assim que eu chegar em casa a gente conversa. E cheguei, de fato, eu não fiquei até tarde, eu acho que eram umas 10, 11 horas, a gente foi cedo pra esse barzinho, até porque no outro dia eu trabalhava, eu era bem responsável com essas coisas de trabalho, não era de ficar avacalhando e tal. Cheguei em casa e a gente começou a conversar, e começamos a conversar nesse tom mesmo, assim, de amizade, de divertimento. O Arno é muito, muito engraçado, né? Vocês que veem ele aqui, ele é muito sério, no entanto, ele é muito engraçado. Ele tem umas tiradas, umas piadas muito boas. E o Arno fez teatro muitos anos, então ele é muito teatral em algumas coisas. Ele tem uns personagens que eu brinco com ele. Ele tem uma série de personagens que ele faz aqui em casa, então... Enfim, o tom da conversa começou nesse, muito divertido, né? A gente falando, e aí já entramos na conversa de cerveja, porque eu gosto de cerveja, ele gosta de cerveja artesanal. Aí começamos a falar de comida, aí começamos a falar, enfim. Ficou uma conversa muito gostosa, muito divertida, a gente riu. Ninguém ficou dando a intenção de que queria alguma coisa além de uma amizade, né? Ainda que ambos queriam alguma coisa assim, mas ninguém ficou ali de joguinho sedutor. No outro dia, conversamos de novo e ele falou assim: será que a gente podia conversar por Skype? Cerveja não tem erro, né? Será que a gente podia conversar por Skype? Eu falei: claro, a gente pode conversar por Skype, sim. E eu pensei, ali já é também uma forma de, se eu já não gostar do que eu ver, eu já não quero mais também nem ficar, de muita conversa. Então, enfim, hoje, olhando para tudo isso, os dois tinham pressa de resolver a coisa, né? Porque ele já estava com 36, quase 37, e eu com 28, quase 29. Bom, quando a gente se viu por Skype a primeira vez, ele estava todo sujo, porque ele morava numa casinha. Eu falo uma casinha porque era pequena, né? Em Maringá, no norte do Paraná. E ele morou lá 13 anos nessa casa. Inclusive, a gente morou depois de casados. Eu morei com ele depois que a gente casou. Fui pra lá e nessa casinha a gente morou 1 ano ainda. Depois a gente se mudou. Mas aí ele morava sozinho nessa casa. E ele tinha limpado a casa. Era uma sexta-feira porque ele ia receber uns amigos, uns olavetes, que a gente falava, né? Uns amigos, então ele tava com uma camiseta toda suja, assim, com uma cara toda de suor, que tinha limpado e tal. E quando eu olhei pra ele, e ele falou: desculpa, eu tava aqui limpando, nem consegui tomar banho, nada, né, eu vim aqui pra falar com você. E essa conversa por Skype aconteceu antes de eu ir pra faculdade, justamente porque eu pensei, se eu não gostar dele, se eu não gostar do que eu ver, eu não vou ter uma desculpa muito grande, né? Eu pensei, deixa eu conversar com ele aqui rapidinho antes da faculdade, porque se eu não gostar, vou dizer: olha, então tá bom, legal que a gente se conheceu, mas deixa eu ir pra faculdade, né? E foi isso que eu fiz. Então, marquei essa conversa antes da faculdade, antes de ir pra faculdade. Então eu tinha ali uns 10, 15 minutinhos de sobra. E aí, quando eu vi ele, e eu tava toda arrumada pra ir pra faculdade, já pensando, né, já querendo assim, já querendo surpreendê-lo, né? E aí, mas assim, gente, nada de depravado, hein? Isso é uma coisa importante. O que é que você quer mostrar pro seu namorado? Né? O que é que você quer, qual é a mensagem que você quer passar pra ele? Né? Hoje fala, eu posso vestir o que eu quiser, que ninguém pode falar nada. Não é bem assim.
A roupa comunica alguma coisa. O que é que você está comunicando? A gente, quando faz consultoria de imagem, isso fica muito claro. Essa blusa mesmo, né? Eu coloquei esse rosa aqui, suave, leve, justamente para assim, ó, para dizer que o namoro é esse tempo calmo, tranquilo, sereno, né? De aconchego. Isso aqui tá na minha cartela. Eu não vesti ela só por vestir, eu vesti com propósito, né? Então, a questão é o que é que você está mostrando no namoro, né? Isso precisa ficar aparente, isso precisa ficar visível. E tem coisas, tem sinais que a gente dá sem a gente perceber. E a roupa é uma delas. Eu quero viver um namoro casto, mas eu uso lá uma blusa toda decotada, mostrando meu seio, que é todo empinadinho. Gente, faz sacanagem com o homem. É difícil daí, não tem como. Não tô dizendo que você tem que usar uma burca. E não tô dizendo também que você tem que usar roupa modesta, roupa de velha e se comportar igual uma piriguete. Não é isso. Isso precisa estar ajustado, o seu comportamento com a sua roupa, né? Então, só fechando aqui um parênteses que foi aberto sem ter dito. E aí foi isso, quando eu vi ele, gente, eu senti algo muito, muito, muito gostoso. Eu vi no olhar dele algo que eu vejo até hoje, que é uma ternura. O Arno tem um olhar terno, né? E foi isso que eu vi naquele olhar. E o fato dele ter limpado a casa, eu amo limpeza, deixa eu falar pra vocês que é uma coisa que eu gosto. Falei, gente, olha, pelo menos ele não é relaxado, né? Pelo menos ele sabe fazer alguma coisa, né? Então, quando eu olhei ele assim, eu falei, gente, que gostoso. E a sensação foi aquela que eu descrevi ontem no texto, que eu estava emergindo, de que como se há anos eu estivesse no fundo de um oceano, que não deixa de ser ruim o fundo do oceano, ele é cheio de encanto também, né? Mas a gente não é peixe, a gente é ser humano, a gente precisa subir para a superfície. E o Arno me levou para a superfície, essa foi a sensação. Então eu desliguei aquela conversa e eu lembro que eu falei, esse vai ser meu marido. E a conversa, né, foi assim, eu fui para a faculdade e depois no outro dia a gente conversou de novo pelo Skype, nos vimos de novo e aí ele falou, tá. Aí a gente conversou mais, né? Aí foi, acho que ficamos umas 2 horas e meia conversando. Aí ele me mostrou a casa, pegou o celular, foi me mostrando a casa, me mostrou a cachorra. Ele tinha uma cachorra enorme, a Lily, né? Mostrando a cachorra, mostrou os livros que ele tinha, as coisas, enfim. E aí, é verdade, Débora, a gente sabe quando é pra ser. E isso, muita gente pergunta isso. Gente, eu não sei dizer o momento, eu não sei, mas algo se revela pra gente. É algo e não é algo que nos agita. Isso é uma coisa que eu sempre percebo. Quando algo vem até a gente, seja bom ou seja ruim, gente, e que a gente precisa viver, e que a gente vai viver, como se de algum modo Deus estivesse antecipando isso na nossa alma, mesmo que seja algo ruim. E eu estava conversando isso com a minha cunhada, que tem câncer, né? Ela falou, de algum modo eu sabia que isso ia acontecer. Mas você sente que isso você precisa viver. É isso, a Paula tá falando, vem como uma brisa. É isso, vem como uma brisa. Vem como algo que te coloca no lugar que você precisa estar. Então, essa foi a sensação, assim, de que eu estava tendo a oportunidade de que eu iria viver algo com uma pessoa a qual eu esperei muito tempo, a qual estava já dentro de mim, porque o Arno tem coisas nas quais eu sonhava, então ele estava já dentro de mim de algum modo, ele só foi a concretização desses pensamentos que eu tinha. E traz paz, gente, é isso, ó. Traz paz, a gente não fica perturbada, agitada. Então essas coisas que eu tô falando talvez ajudem vocês a perceber se o namoro, gente, é a época mais bonita da nossa vida. Tem que ser a época mais bonita. Tem que ser a época em que a gente... Não pode ser uma época de briga, não pode ser uma época de tristeza, não pode ser uma época de choro, porque senão tá errado, gente. Não é. Senão, desculpa te falar, eu sei como é que é.
eu sei que você se sente insegura, eu sei que você pode achar que você nunca mais vai encontrar um homem, eu sei que você pode achar que talvez você nunca mais vai encontrar ninguém e que talvez você está desperdiçando uma grande oportunidade na tua vida, mas eu vou dizer para você, é melhor terminar agora do que depois. Porque, olha, se eu tivesse casado com aquele outro lá, caraca, cara, eu não ia estar aqui com vocês. De verdade. Eu ia estar nas manchetes policiais ou alguma outra coisa do gênero, ou não iria estar em nada, mas iria estar com muita, muita, muita tristeza, né? E eu sabia disso. Naquele namoro eu sabia. Porque quando eu imaginava a gente casado, eu sentia tristeza. Quando eu imaginava a gente junto, eu não conseguia me imaginar tendo filhos com ele, eu não conseguia me imaginar dividindo a minha vida com ele. É engraçado, e faça esse exercício de imaginação. Se você consegue se imaginar com a pessoa, mas seja assim, ó, não romantize isso. Pegue os atributos que você tem, se fixe com as... Escreva se for necessário. Eu bato tanto nessa tecla, gente, porque a gente tem que voltar com esse hábito de escrever. Isso ajuda a gente a fazer uma catarse. Isso economiza até terapia. Isso é terapêutico, escrever. Então, eu terminei a conversa sabendo que era ele. E aí depois, na outra conversa, ele falou, tá, quando que a gente vai se conhecer? Eu falei, quando você vier aqui na minha casa. Sabe, eu não facilitei pra ele. Porque eu não tinha nada a perder. Assim, entendeu? Se não desse certo, ia ser mais um amigo. Mas, de algum modo, era uma situação confortável pra mim. E eu queria ver se, de fato, ele tinha um interesse real. Né? Se ele não quisesse só, sei lá, se aproveitar da situação, porque eu já deixei assim, ele viu, eu dei sinais de que eu queria, né? De que eu queria namorar com ele. Eu não fiquei de joguinho, não fiquei sensualizando, não. Nas duas conversas por Skype, eu falei, eu não quero ficar me enrolando, né? Não quero ficar brincando, não tinha mais idade para isso, nem energia. E eu também já tinha um plano B, que se eu não fosse conhecer ninguém, eu ia tocar minha vida, né? Eu ia ser leiga, eu ia tocar os meus estudos e queria viajar, queria fazer outras coisas, coisa de quem não ia encontrar um homem para casar, normal, né? Mas meu plano A, meu plano principal era formar uma família. Então, depois disso, nessa segunda conversa, ele falou, tá bom, então eu vou te conhecer. Aí, deixa eu ver quando é que eu posso, ele falou. Ele disse, eu posso daqui 40 dias. Eu falei, legal. Então, e esses 40 dias iriam dar no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Eu falei, tá bom, então na virada do ano você passa a virada do ano com a gente aqui, né? E aí assim foi. Nesses 40 dias a gente daí ficou com esse namorico, assim, né? Essa coisinha assim já carinhosa, né? A gente já conversava todos os dias. Nesse meio tempo ele me mandou pelo correio, eu recebi um cartão postal, recebi uma outra cartinha, sabe? Ficou assim essa coisa carinhosa, né? Foi se criando uma expectativa, né? Um clima e tal. E aí no dia 31 de dezembro, aí eu falei pra minha família, eu falei, olha, conheci um rapaz, um homem já, né? Porque não era mais menino, pela internet, e ele vai vir pra cá. Nossa, minha mãe ficou preocupadíssima, né? Todo mundo ficou muito preocupado. Eu falei, olha, gente, ele tá vindo aqui, então ele não vai fazer nada de mal pra mim, porque ele vai vir aqui em casa, à luz do dia, com vocês aqui. Então, né, ele é um rapaz de boa procedência, precedência, enfim, eu sabia que ele era bom, eu sabia que ele não era do mal, né, mas hoje que eu sou mãe, na época eu fiquei meio assim, ai meu Deus, essa preocupação da minha mãe, mas hoje eu entendo, eu sou mãe, eu entendo. Não, a gente não rezou pra saber se era vontade de Deus. Assim, gente, assim, claro que eu fui rezando, eu comigo, ele com ele, mas ninguém falou, vamos rezar, entendeu? Não. Mas claro que hoje a gente conversa, ele rezou lá, né? E eu rezei no meu cantinho, no meu quarto de portas fechadas, e pedi para que Deus me encaminhasse, que se não fosse pro meu bem, isso é uma coisa que a minha avó sempre falava, Araceli, reza o seguinte, você pede a Deus o seguinte,
Se for pro meu bem, que dê certo. Se não, que não dê certo. Então eu sempre fiz essa oração. Qualquer situação da minha vida, se for pro meu bem, que dê certo. Se for pra salvação da minha alma, que dê certo. Se for para me aproximar mais de ti, meu Deus, que dê certo. Se não, tudo bem. E aí eu me conformo logo, gente. Eu não fico, ai, mas meu Deus. Não deu, não era para ser. Pronto, acabou, né? Talvez até vai caber uma live sobre esse namoro anterior para contar as coisas que foram surgindo nesses anos, me mostrando que eu deveria tomar uma decisão e que eu não tomava. E aí, então, eu fui... Ele chegou, então, aconteceu isso, minha mãe falou, né, tudo bem, então ele que venha, né, meu pai, olha, te vai receber e tudo tal, né, vamos ver como é que não é. E nesses 40 dias eu fui preparando o terreno, né, cada vez que eu ia conversando com ele, eu contava algumas coisas para minha família, ele é assim, ele trabalha com isso, porque, né, família gosta de saber essas coisas, né. Então, mas a minha mãe nunca acreditou que fosse dar certo. Minha mãe achava que, sei lá, né? Enfim. E aí no dia 31, eis que aparece o seu Arno na minha casa. Ele chegou à noite, não teve como chegar de dia. Chegou à noite e quando ele chegou eu pensei, nossa senhora, e agora? Agora que é a hora da verdade, né? E aí ele apareceu e veio lá em casa e a gente se abraçou, demos um beijinho no rosto. E, gente, daí eu já sabia, daí eu tinha certeza, essa certeza que eu tive quando eu conversei com ele pela primeira vez, se firmou quando eu o conheci pessoalmente. E aí ele passou, então, a virada do ano com a gente, ficou lá, e a gente, depois disso, começou a namorar. E é engraçado, os meus pais começaram a namorar 30 anos antes do que a gente... Não, 30 não. Já faz 35, talvez 40 anos antes, nesse mesmo dia, no dia 1º de janeiro, eles começaram a namorar. E a gente começou a namorar no dia 1º de janeiro, né? E então, 6 meses depois que a gente começou a namorar, a gente noivou. Foi um noivado surpresa, eu não sabia que nós íamos noivar. E foi muito, muito, muito especial. O tempo do namoro foi muito gostoso, a gente namorava à distância, nos víamos, mas o combinado era que nós íamos nos ver uma vez por mês. Então, uma vez por mês ele vinha na minha casa e uma vez por mês eu ia, né? Nem sempre eu ia. Então, eu ia, ficava lá no fim de semana, às vezes ficava na casa de uma amiga que eu tinha feito lá, e aí ficava assim, né? E depois ele vinha, e daí ficava ali em casa, e daí eu ia, e daí eu vinha, e aí a gente ficava, né, foi assim 1 ano e 4 meses. Então, 6 meses depois do namoro a gente noivou, e 9 meses depois a gente casou. E foi um namoro muito bonito. Olha, no tempo de namoro a gente nunca brigou, nem agora, assim, a gente nunca faltou respeito entre a gente, assim, a gente não se xinga, não fala palavrão, não, sabe, não tem nada dessas coisas assim, porque isso mata demais a admiração. E a admiração é um dos aspectos mais importantes numa relação. A gente não deve deixar isso esmurecer, porque senão você começa só a ver os defeitos na pessoa, né? Então, o pedido de namoro foi que a gente... ele me convidou, isso foi em julho, né? Então a gente começou a namorar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Isso. No dia 26 de julho, ele falou, vamos fazer um retiro no Mosteiro Trapista, em Campo do Tenente. Campo do Tenente é uma cidade que fica no Paraná. E aí e eu não sabia de nada, né? Imagina, não fazia ideia, né, do que pudesse acontecer. Eu falei, vamos fazer um retiro. Então nós fomos nesse mosteiro, era um retiro de silêncio, ou seja, 3 dias assim, nos momentos de oração, nos momentos de silêncio mesmo, né? E aí ficávamos numa casa, né, com outras pessoas, tinha outras pessoas lá. Claro que cada um no seu quarto, né, gente? E aí no mosteiro
o mosteiro, depois vocês digitem aí Mosteiro Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo. E um dia nós estávamos, eu acho que no segundo dia, depois acordamos de manhã bem cedo, nós fazíamos todas as orações de madrugada, não, o Arno não foi sempre católico, de madrugada, enfim, acordávamos às 3 da manhã, às 6, às 9, né? E aí depois da missa da manhã, de manhã cedinho, depois aí confessamos, tomamos café, e daí ele falou, vamos rezar o terço lá no jardim? E durante o terço, gente, eu só conseguia pensar em família, em formar família com ele, sabe, só me vinha isso na cabeça, só isso, a gente eu só ficava pensando nisso, nossa, o dia que eu formar uma família com ele, nossa, né, o dia que a gente casar, nossa, só isso. Quando terminou o terço, ele se ajoelhou na minha frente, abriu uma caixinha e falou, você quer casar comigo? Eu comecei a chorar, ele falou, você aceita? Não, eu falei, eu aceito. E aí foi assim que a gente noivou, foi nesse clima assim de mosteiro, foi muito bonito, porque depois a gente foi lá, o padre, né, o padre abençoou a gente e tudo. Então foi um namoro muito bonito. Foi uma época muito gostosa, foi um prelúdio, né? Foi assim uma antecipação do que depois a gente veio viver no casamento. Então assim, de muita alegria, a gente lia muito, a gente sempre gostou das mesmas coisas, então isso contribuía para que a gente se divertisse mesmo quando a gente estava junto, líamos muito, passeávamos, comíamos muito e fazia tênis, o Arno joga tênis, então ia jogar tênis também, vivia muito essa experiência gostosa do namoro, sabe? Foi muito, muito, muito gostoso. E aí depois, 9 meses depois, a gente casou, né? Então, para dizer que o namoro, eu acho que tem que ser esse momento. Não pode, gente, ser uma coisa pesada, não pode ser uma coisa cheia de intriga, não pode ser uma coisa cheia de briga, não pode ser uma coisa que causa sofrimento. Eu acho que aí tá errado, né? O namoro tem que ser um momento, tem que ser uma preparação mesmo de algo que tem muito tempo que começou lá, de algo que vai desembocar depois, né? Então, vocês têm que fazer coisas das quais vocês não vão se arrepender, se caso terminar. Vocês precisam fazer coisas das quais revelem as intenções que vocês têm. Vocês precisam fazer coisas que levem vocês a se conhecer. E esse se conhecer, eu não estou falando sexualmente, pediram, vocês viveram um namoro casto, graças a Deus. Então vocês têm que fazer coisas das quais vocês vão, é só um anúncio, né? É só um prelúdio. Depois vocês vão se aprofundar, depois vocês vão poder viver outras coisas. O namoro tem que ser esse tempo de descoberta, esse tempo de querer saber quem é o outro. Eu não estou dizendo que você não vai ver os defeitos, você vai ver os defeitos da pessoa, já aparecem ali algumas coisas, mas precisa haver muito mais cumplicidade, porque depois, não vai me dizer que depois vai melhorar, gente. Para melhorar, os primeiros anos de casamento não são de melhora, são de encaixe. Os primeiros anos de casamento não são de mudança total. Porque assim, eu também tô querendo saber como é que é ser casada. Eu também tô querendo saber como é que é viver a dois. Então, tá acontecendo tudo isso e eu ainda preciso mudar, entende? Por exemplo, pessoas que casam dizendo, quando eu casar eu vou mudar. Gente, não vai. O casamento, ele proporciona nos primeiros anos um encaixe mesmo, né? Então, não acontece essa mudança, e essa mudança ela acontece de um modo muito lento às vezes. Até a gente se dá conta, primeiro, que a gente tem esse defeito que o outro está nos apontando, demora muito tempo, né? Então, o namoro é esse tempo
entrar nessa estrada de mão dadas, trilhando, dizendo, olha, vamos juntos, você tá comigo, eu tô contigo. Então a gente vai. E aí depois o casamento vai ser aquele aprofundar nas coisas, né? Eu penso que é desse modo. Pelo menos foi o que eu vivi nesse último namoro e deu certo, porque no outro foi um desastre. Ser católico era um pré-requisito? Não era. De verdade, não era. Mas também não podia ser uma coisa muito diferente do modo como eu vivia, né? Mas eu não fazia seleção disso, né? É claro que se fosse, sei lá, macumbeiro, alguma coisa assim, não ia dar certo, né? Tinha que ser cristão, pelo menos, né? Então, enfim, deu certo. Gente, é isso, eu tenho compromisso agora, eu preciso desligar de verdade. Eu vou fazer uma live sobre a preparação do casamento, que então daí é uma outra etapa, e depois eu vou falar sobre o casamento, os primeiros anos de casado, e vou fazer uma live sobre esse namoro anterior, ainda que eu não quero ficar apontando os defeitos do outro lá, não tem nada a ver com isso, tá, gente? É só mais para um despertar de consciência, tá bom? Eu acho que se a gente fosse mais novos, teria dado certo? Não. Acho que não. Nós dois já chegamos a essa conclusão, né? Que eu penso que não. Não, talvez não. De verdade, ele já falou isso. Talvez não da tua parte, mas da dele, né? O homem demora um pouco mais para amadurecer de fato, tá bom? Gente, obrigada por vocês que estiveram aqui comigo e vai ficar salva, tá? Podem compartilhar com quem vocês quiserem e rezem pela gente sempre, tá bom? E eu também pedi para que essa live desse muitos frutos, então eu espero que ajude vocês de todo o meu coração. Beijo e a gente vai se vendo e se falando por aqui. Tchau!